Você que achou aí Hebreus no capítulo 12, nós vamos ler o versículo 14 e o versículo 15. E a palavra de Deus diz as seguintes coisas: diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Feche seu olho mais uma vez, nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos agora o privilégio, Senhor, e a oportunidade de nos achegarmos à Tua palavra. O Senhor já nos quebrantou aqui, Senhor, através dos louvores. Nós pudemos entregar a Ti o nosso culto já através dos louvores, mas agora também queremos, Senhor, participar da mesa do Senhor através da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor me use aqui apenas como uma ferramenta, que o Senhor fale aos nossos corações, que a minha voz seja totalmente silenciada aqui, para que a gente apenas escute a voz do Senhor Jesus, o nosso pastor e o nosso Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar por gentileza. Glória a Deus. Bom, nós estamos aqui nesse dia especial que é o nosso Deep Experience, e talvez você esteja se perguntando o que tem a ver esse texto que a gente leu com deep, com profundidade. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu não sei, eu desafio você a olhar para esse texto, talvez encontrar algo de profundidade, e a verdade é que a gente pode até criar alguma coisa, mas não é sobre isso. E por que eu estou colocando aqui? Porque a verdade é que nesse texto Deus ministrou algo poderoso comigo nos últimos dias apenas sobre esse tema. Porque deep significa profundo. Nós tivemos um painel aqui falando sobre isso, e fica até difícil de pregar depois de três caras respondendo tão bem aqui, né? Os caras pareciam uns teólogos ali. Era o Hernandes Dias Lopes, o Augusto Nicodemos, Luciano Subirá, e sendo entrevistados pelo Flávio Valvassoura. Aí, meu irmão, aí sobe eu aqui. Olha que bênção. Mas amém, ainda bem que é o Senhor que fala. Mas olha só, então, deep significa profundo. É sobre intensidade. E é interessante que o livro de Hebreus, que é onde está esse texto que a gente leu, o livro de Hebreus, ele é uma das mais ricas exposições que nós temos de toda a palavra, sobre a graça de Deus, sobre Cristo sendo maior do que todas as coisas, mas mais do que simplesmente a graça de Deus, como Cristo está acima de todas as coisas, mostra para nós uma plenitude da graça, uma plenitude de presença de Deus. E isso é muito interessante, porque isso fica muito claro para nós em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 1 e 3, você não precisa abrir, mas diz assim, portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando maturidade do nosso entendimento. No versículo 3 diz, se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Então olha só, o livro de Hebreus, ele não é só uma exposição de uma graça, ele é uma exposição de uma plenitude de graça, ele é uma exposição de uma plenitude de presença de Deus. E agora o melhor de tudo, ele não só é uma exposição, como também o livro de Hebreus, ele se apresenta para nós como um convite a experimentarmos essa plenitude de graça e essa plenitude de presença. E isso que é o maravilhoso, porque quando a gente vê então isso na palavra de Deus, a gente vê um convite do próprio Deus de viver essa plenitude, de alcançar essa plenitude, de alcançar um nível diferente, de alcançar essa profundidade que nós tanto falamos. É um convite para eu e você fluirmos numa unção que vai além da média, fluirmos numa presença que é além daquilo que nós estamos acostumados. Então, olha só que notícia maravilhosa, porque o livro de Hebreus nos apresenta essa possibilidade. Agora, eu confesso para vocês que lendo o livro de Hebreus e vendo então essa possibilidade da plenitude, mais do que vendo essa possibilidade, percebendo um convite sobre essa plenitude, eu confesso que eu sempre ficava muito pensativo
do porquê. Porque muitos de nós não conseguimos alcançar essa plenitude. Por que muitos de nós parece que não conseguimos acessar esse lugar diferente? Parece que a gente não consegue acessar esse nível de graça, esse nível de plenitude, esse nível de presença que o livro de Hebreus nos apresenta como possibilidade. Ou pior até do que isso, em muitos casos, a gente até consegue em algum momento acessar esse lugar, mas parece que com o tempo as coisas vão passando, as coisas vão mudando, e parece que a gente sai desse lugar de plenitude, de presença, de graça, e parece que não consegue voltar mais. Eu confesso que eu sempre fiquei muito com dúvida, ainda mais porque eu olhava para pessoas e eu via pessoas conseguindo desfrutar, e às vezes eu não conseguindo. Então a dúvida que surgia no meu coração é: será que essa de fato é uma possibilidade para todos? Será que essa plenitude então é uma possibilidade? E aí então é interessante, porque nesse texto que a gente leu de Hebreus, no capítulo 12, que é um texto sinceramente maravilhoso, o capítulo 12 todo de Hebreus é maravilhoso, mas é interessante que aqui nos apresenta talvez um pouco do porquê muitos de nós não conseguimos então alcançar essa plenitude de graça, de presença, de unção, de poder do Espírito Santo, de tantas coisas que o livro nos apresenta. O livro de Hebreus, ele é completo inclusive nisso. Então o texto, essa porção que nós lemos, apresenta uma resposta, nos apresenta mais do que resposta, posicionamentos que nós devemos buscar. E aí que entra o ponto. Olha só, nós começamos lendo que diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. Olha só que coisa interessante, olhando de trás para frente nesse texto, e eu não sei se está aparecendo o versículo aí na tela, mas não tem problema, é facinho. Busquem a paz com todos e a santificação. Olhando de trás para frente, a gente já começa a perceber que o texto nos apresenta uma característica interessante. Eu li da versão NAA, se quiser mudar aí, mas olha só, o texto então nos apresenta a santificação, e eu nem preciso ficar falando muito aqui sobre isso, porque todos nós já sabemos, ou pelo menos se você minimamente sabe o motivo pelo qual nós nos reunimos aqui, você sabe que uma vida de santidade, ela é totalmente oposta a uma vida de pecado. Ou seja, se a Bíblia diz que nós precisamos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, aqui a Bíblia está dizendo claramente para mim e para você: enquanto você não parar de viver uma vida conformada com o pecado, você dificilmente vai alcançar essa plenitude. Aqui eu não estou falando sobre alguém que é santo, inteiro, perfeito, porque só Jesus foi assim, mas aqui o que eu quero dizer é que o texto nos apresenta a possibilidade de conformação, ou seja, pessoas que se conformam com uma vida de pecado. Deus, quando olha para nós, Ele sabe que nós temos, infelizmente, a facilidade e a propensão ao pecado. Mas Deus quer olhar para mim e para você e ver um coração disposto a fazer tudo o que pode para viver uma vida sem pecado. De forma que o próprio texto de 1 João nos diz que se pecarmos, temos um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo. Então olha só, claramente, o primeiro motivo que o texto nos apresenta sobre uma impossibilidade de vivermos essa plenitude é a santificação, é a santidade, uma vida militante contra o pecado. E se você, por algum motivo, tem vivido uma vida conformada com o pecado, talvez se a gente parasse a mensagem aqui e isso já fosse o suficiente para você, no final do culto eu quero te dar a oportunidade de nesse altar entregar o teu pecado aqui hoje e começar a viver diferente. Por quê? Porque além disso ser o melhor caminho para você, você vai começar a ter a possibilidade de experimentar uma plenitude de graça, de unção, de poder, de presença de Deus na sua vida. Então, o benefício é gigantesco. Mas é interessante porque eu vejo que há uma outra coisa que me chama a atenção aqui, que o texto também traz um outro posicionamento, e que na minha opinião é o que faz com que muitos de nós, mesmo tendo essa luta para viver uma vida de santidade, mesmo às vezes buscando
fazer tudo que pode para viver uma vida sem pecado e está perseverando nisso, e glória a Deus por isso. O texto apresenta um outro posicionamento que nós devemos ter, que talvez seja aquilo que nos impede muitas vezes de experimentar também a plenitude de Deus. E o texto diz: procurem viver em paz com todos. É agora que começa a ficar interessante, e ao mesmo tempo que começa a ficar interessante, começa a ficar extremamente difícil a parada. Porque eu não sei para você, mas para mim, aparentemente na minha vivência de vida, desde que eu me entendo por gente até aqui, parece que é mais fácil eu viver uma vida lutando contra o pecado do que viver uma vida em paz com todo mundo. Ou só eu que sou o sanguíneo, colérico, esquentadinho aqui? Deus já está falando com alguns aí, amém. Porque num mundo cheio de conflitos, num mundo cheio de egoísmo, num mundo onde há uma divisão de opiniões constantes, e não há problema nenhum nisso, mas onde as pessoas não sabem dialogar sobre as suas divisões de opiniões, basta a gente ver como fica o nosso cenário político em época de eleição, por exemplo. Num momento que a gente vive como esse, parece que viver em paz com todo mundo é um desafio muito grande, e mais do que isso, exige de mim e de você um esforço muito grande. Então, eu digo isso porque viver em paz com quem a gente gosta é muito fácil. Viver em paz com quem a gente ama e com quem nos faz bem é tranquilo. Por exemplo, viver em paz com a minha esposa é de boa. Porque se eu não falar que não é, não é de boa, amor. Minha Marininha é tranquilidade. Mas assim, é fácil viver em paz com a minha esposa. A gente se ama. Eu escolhi casar com ela, ela escolheu casar comigo. Agora, o problema é que o texto está falando de viver em paz com todos, ou seja, não só com aqueles que me amam, não só com aqueles que me fazem bem, não só com aqueles que me abençoam, mas também com aqueles que falam mal de mim, com aqueles que querem o meu mal, com aqueles que não me amam, com aqueles que me ofendem, é com todo mundo. Cara, é muito difícil. Então quando a gente começa a olhar, e é aí que entra então o ponto crucial que faz com que eu e você consigamos viver em paz com todos. E é aqui que eu estou chegando, onde eu quero chegar. É aqui que entra a ação. Repete comigo, ação. Mas fala mais forte, diga ação. Agora repita mais forte ainda, decisão pessoal. É aqui que entra a ação e a decisão pessoal, que faz com que eu e você consigamos caminhar em direção a essa vida em paz com todos, que consequentemente nos leva a uma plenitude de graça e de presença. E o que eu estou dizendo é perdão. O que nos possibilita a vivermos essa vida em paz com todos é uma simples palavra chamada perdão. E eu confesso aqui para você, gente, que nós tentamos trazer para pregar aqui todos os pastores que você imaginar que são bons e gente que a gente confia do Brasil, a gente tentou. Todos. Teve gente que confirmou e depois me ligou e falou: Deus mandou eu não ir. Eu falei: que isso, Deus? Estamos em pecado, me conta. Pessoas que, teve gente que eu convidei, uma pastora amiga nossa, disse o seguinte: Pastor Pedro, esse é o único sábado do ano que eu tenho casamento. Aí eu comecei a ligar para os meus amigos da Nazareno, da região, ninguém podia. Liguei para o pastor Felipe, amigo meu, lá do Matão, ele falou assim: mano, você não acredita, esse sábado justamente eu não tenho culto na minha igreja. Eu, glória a Deus. Falou: mas eu prego em outro lugar. Eu, tá bom, eu entendi, Senhor, tá bom, não é para vir ninguém, eu prego. Aí o que eu fiz? Peguei uma palavra de Ezequiel, inclusive obrigado Vitor por ter trazido a palavra aqui. Ezequiel, sobre ir profundo, sobre ir buscar mais, sobre ter sede mais. E Deus claramente falou para mim: não. E olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Parece super poético quando a gente diz que Deus manda a gente falar outra coisa.
Parece super poético, mas não é. Porque eu briguei com Deus. Como assim, Deus? O Senhor não quer que eu pregue? Que eu vou pregar do quê? Deus colocou na minha cabeça: perdão. Perdão. Deus, perdão não tem absolutamente nada a ver com o tema. Perdão, 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 perdão. E eu confesso ainda mais de que essa palavra, quando então eu comecei a preparar ontem, Deus começou a me quebrar. Então talvez Deus tenha motivos para querer falar sobre isso conosco. Porque a verdade é que se há um convite de plenitude de graça e de presença, há um desejo de Deus de que a gente alcance isso. Então também há um desejo de Deus de impedir tudo aquilo que nos impede de alcançar essa graça. Então olha só, antes de qualquer coisa eu quero que você entenda de que o texto ele está falando sobre algo que é individual, sobre algo que é pessoal, é de cada um. Por exemplo, buscar a santidade é algo que você faz por você mesmo. Ninguém vai fazer isso por você. E ainda que alguém faça, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, porque é pessoal. Do mesmo jeito, viver em paz com todos também é algo pessoal, ou seja, que só depende de mim e de você, não depende de absolutamente ninguém na nossa vida. E se o perdão tem a ver com tudo isso aqui, então o texto também está nos dizendo de que perdão é algo totalmente individual e pessoal e não tem nada a ver com outra pessoa. Como assim? Como assim? E é exatamente sobre isso que eu quero entrar aqui. Porque perdoar é o que nos permite viver em paz com todos. E também porque a falta do perdão, e é aqui que começa a ficar difícil, é porque a falta do perdão, muitas vezes, de maneira invisível e imperceptível, nos mata por dentro. A falta do perdão muitas vezes vai não só nos impedir de viver a plenitude que eu falei, como ao contrário, ela vai nos matar e nos levar para longe dessa plenitude. Ainda que aparentemente não é o pecado. Você está entendendo isso que eu estou dizendo? Então, ou seja, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos entender de que o perdão é uma necessidade da nossa vida, pessoal e individual. E mais do que tudo, o perdão faz parte da vida de um cristão. Até porque é bom a gente ser sinceros aqui, que se não existisse o perdão, não faria nenhum sentido nós estarmos aqui agora hoje. Porque nós somos frutos de uma graça que é exatamente a manifestação do perdão de Deus para mim e para você. Então não faria sentido, ou seja, o perdão deve fazer parte da minha e da sua vida. O perdão tem que fazer parte de quem a gente é. Só que, apesar disso, e apesar da gente saber disso, parece que nós, de uma maneira meio que generalizada, não conseguimos ou temos muita dificuldade de perdoar verdadeiramente as pessoas. Em outras palavras, a gente parece que não consegue liberar as pessoas das dívidas que elas têm de ofensa conosco. E isso é perigoso para a nossa vida. Só para você entender, eu fui pesquisar e eu descobri que alguns estudos apontam de que algumas pessoas, elas pioram em alguns casos de doenças físicas. As emocionais nós nem precisamos dizer, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, mas também em outras doenças como câncer, por exemplo. Há estudos que nos mostram de que isso tem a ver com a falta de perdão. Eu posso afirmar para vocês, e eu vi isso na minha vida, de que na minha família eu tenho casos de pessoas que viveram anos doentes porque ainda não haviam liberado perdão. Não estou dizendo que todos que ficam doentes é por causa disso, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que, infelizmente, isso tem a ver. Mas olha isso, há uma pesquisa do Instituto Johns Hopkins Medicine. Olha isso. Pesquisei. Que diz, olha isso aqui, que o ato de perdoar traz enormes recompensas para a saúde, reduzindo o risco de ataque cardíaco, melhorando níveis de colesterol e sono, reduzindo dor, pressão arterial, ansiedade, depressão e estresse. Quando eu li isso aqui, eu falei: Deus, será que eu preciso perdoar?
Porque parece que eu estou em tudo aqui estressado, não dorme direito, não se alimenta direito, colesterol, meu Deus, deve ser isso. Mas a questão é que infelizmente muita gente tem carregado dores. Infelizmente muitas pessoas têm carregado traumas. Muitas pessoas têm vivido, como o tema do meu livro, com uma identidade distorcida. Pessoas que têm dificuldade de confiar nas outras. Pessoas que têm dificuldade de entender a paternidade de Deus, porque ainda não conseguiram liberar perdão para alguém que fez mal. Pessoas que ainda não conseguiram entender que o perdão não tem a ver com a outra pessoa, mas tem a ver comigo mesmo. Muitas pessoas, eu vejo muito isso, tá? Eu ouvi uma vez de uma pessoa que disse: eu não quero me casar, eu não quero ter uma família porque eu não acredito no amor. E a Bíblia diz para nós que Deus é amor. Eu disse: então você não acredita em Deus? Ela falou: talvez eu tenha dificuldade com isso. Por quê? Porque eu fui tão ferida por quem eu amava, que parece que é impossível existir um amor verdadeiro. Pessoas que estão feridas porque ainda não conseguiram perdoar. Mas é interessante de que, da mesma maneira como a falta de perdão, ela pode ser um inimigo invisível, ela pode nos impedir de acessar uma plenitude de graça e de poder e de experiências e de presença de Deus de uma maneira invisível. Da mesma maneira, é interessante de que o oposto disso, de uma maneira muito simples, é exatamente a cura que muitos precisam. Talvez a cura que todos nós precisamos. O perdão é a cura para tudo isso. E eu sei, antes que você pense, talvez você esteja olhando para mim dizendo: pastor, muito bonito você falar isso até agora, mas você não sabe como é difícil perdoar. Eu sei que é difícil praticar o perdão. Como eu disse aqui, eu já tive momentos na minha vida, eu falei da minha família, mas agora falando de mim, eu tive momentos na minha vida em que eu fiquei praticamente totalmente paralisado. Eu tive dificuldade de acreditar no meu ministério, de acreditar no meu casamento. Eu tive dificuldades de viver em paz na minha vida pessoal, quem dirá com os outros, porque eu tinha sido ferido e a falta de liberar perdão na minha vida parecia que só me maltratava e me massacrava. Foi difícil, até que eu entendi em Deus, de que eu podia ser liberto de tudo isso, eu podia obter a cura de uma vida emocional destruída, de um espiritual ruim, porque afinal de contas, como é que eu vou me relacionar com Deus se eu estou sendo tomado pelas minhas dores, pelas injustiças que eu estou vivendo? Quando eu entendi que em Deus eu podia ser curado disso, eu entendi o que era de fato o perdão. Só que antes eu praticava aquilo que aquela frase diz, parece que é preciosa demais, que diz o seguinte, a frase: não perdoar é tomar um veneno esperando que a pessoa que te fez mal morra. A frase diz isso, e eu experimentei isso, porque no final das contas, eu tomava veneno da falta de perdão, esperando que quem tinha me ofendido morresse. E no final quem estava morrendo era eu. Eu sei que é difícil, e presta atenção, é claro que o perdão, ele não vem do dia para a noite. O perdão, ele na maioria dos casos vai ser um processo. Eu não estou dizendo que você chegou aqui talvez precisando liberar perdão para alguém e de repente em uma oração tudo se resolve. Não é isso. Às vezes o perdão é um processo, do mesmo jeito que o perdão também não te obriga a conviver com quem te fez mal. Não é isso que a palavra nos ensina. Mas o perdão, ele é uma decisão pessoal e individual. O perdão é uma consequência de quem já experimentou a graça de Deus. Porque o próprio texto de Colossenses 3,13 diz: suportem uns aos outros e perdoem as queixas, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então quem experimenta o perdão de Deus sobre a própria vida começa a entender que liberar perdão é necessário para nós. Porque se a graça de Deus me alcançou, mesmo sendo injusto, eu devo praticar o mesmo, porque a Bíblia me convida a ser igual a Ele. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Por isso entenda, o perdão não é um sentimento, é uma decisão. O perdão
não é sobre ter razão, mas é sobre ter cura para a própria alma. O perdão, perdoar, não é sobre fazer justiça, mas sobre manifestar a graça sobre alguém, e principalmente sobre nós mesmos. E aí então, para a gente caminhar para o final, à luz desse texto, eu quero te mostrar de uma maneira muito simples o que a falta de perdão, segundo a palavra, nos impede de experimentar a plenitude. O que a falta de perdão pode fazer em nós, para que você tenha uma intenção de decidir por isso nessa noite. Eu quero te mostrar o que faz em nós, que além de tudo nos impede de experimentar a plenitude da graça e da presença de Deus. A primeira coisa, e eu vou pedir para você repetir comigo, diga o seguinte, fala: a falta de perdão nos afasta da graça de Deus. Pesado. Mas o texto diz: cuidem, coloca aí por favor, Hebreus 12, acho que agora já é o 15. Diz: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Sem muitas delongas aqui e sem ficar pregando outra mensagem, a gente se lembra do texto de Mateus, que inclusive o pastor Rafael Abdala pregou aqui na semana passada no domingo, que fala sobre, começa naquela conversa de Jesus com Pedro, que ele pergunta: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? 7? E Jesus fala: não só 7, como 70 vezes 7. E depois ele conta aquela parábola que o pastor Rafael Abdala chamou de a parábola da graça, que ele fala então sobre aqueles dois homens que deviam. Um devia muito, o outro devia pouco, mas nenhum tinha condição de pagar. Eu não vou pregar isso, mas se você tiver a oportunidade, não estava aqui domingo passado, nem às 5, nem às 19h15, por favor, vá no YouTube e assista essa mensagem. Talvez ela vai ser muito complementar para nós. Mas aqui a gente vê então que Jesus está nos mostrando de que a graça dele, presta atenção nisso, a graça de Jesus é manifestada no perdão. Nós vemos que o perdão nasce no coração de Deus e não no coração do homem. O perdão começa lá, desde o Éden, quando Adão peca. Deus já começa ali o perdão, a manifestar a sua graça. O primeiro a perdoar na história foi Deus. E a Bíblia nos chama a refletir o caráter de Deus, refletir quem Deus é. Então quando nós não perdoamos, nós deixamos de manifestar a graça de Deus. Eu vou repetir para você entender: se a graça de Deus é manifestada no perdão, quando eu não perdoo, eu deixo de manifestar a graça. Então o que o autor de Hebreus está nos dizendo aqui, não é que Deus retira a sua graça de nós. O autor de Hebreus não está dizendo de que nós perdemos a salvação por isso. O que o autor está dizendo é que nós deixamos de viver debaixo dessa graça. O que o autor está dizendo é que nós deixamos de viver a plenitude da graça de Deus. Então existe uma tensão muito grande entre justiça e graça. Isso porque nós consideramos que perdoar é absolver a culpa do outro, mas não é, porque isso faz parte do nosso senso de justiça. Não, para perdoar eu tenho que absolvê-lo da culpa dele, não é isso. Na verdade, perdoar é se libertar da dor, se libertar da culpa, se libertar da falha do outro que é exercida sobre você. Você está entendendo isso? Eu sei que é difícil até para mim. Então um coração que não perdoa demonstra não compreender a plenitude da graça. Demonstrar que não está disposto a perdoar é demonstrar que não está disposto de manifestar a graça de Deus. Olha que pesado isso. Então olha só, nós precisamos perdoar, porque perdoar nos aproxima da graça de Deus. A boa notícia, sabe qual é? É que Deus nos chama exatamente a se aproximar do trono da graça. Olha isso, então Ele nos chama a aprender nele a como perdoar. O que eu quero dizer é que você não precisa também tirar forças do nada para perdoar. Não, Deus te chama a junto com Ele e nele
perdoar, mas começa na decisão de perdoar, pelo entendimento de que a graça de Deus precisa ser plena na minha vida. Amém? É uma decisão, é uma intenção. Agora, há uma segunda coisa que o texto também nos apresenta. Repita comigo assim, diga: a falta de perdão nos mata por dentro. Como assim? No versículo 15 ainda diz que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação. A raiz de amargura, ela é uma metáfora muito poderosa desse texto. Sabe por quê? Porque raiz é aquilo que cresce onde ninguém vê. A raiz de amargura é aquilo que cresce no secreto. A raiz de amargura, a raiz em si de uma árvore, ela é o lugar por onde a árvore recebe todos os seus nutrientes, e é totalmente interno. Agora, uma árvore que tem uma raiz doente, ela começa com o tempo a ficar doente, e com o tempo ela começa a morrer por dentro, sem que sequer alguém que está em volta perceba. Isso acontece com uma árvore. Agora, uma raiz de amargura é a falta de perdão, porque quando nós não perdoamos, começa a ser gerado então de maneira interna, que ninguém vê, num ambiente secreto onde ninguém está vendo, onde ninguém sabe, onde ninguém precisa saber, começa a ser gerado então uma raiz que começa a me matar por dentro. E pior do que isso, se a raiz é o lugar onde vêm os nutrientes, se é na raiz, se é na profundidade da vida com Deus, que nós vamos nos alimentar da vida e da palavra de Deus, ter uma raiz de amargura na minha vida me impede de receber os nutrientes bons de Deus para mim. Ou seja, a falta de perdão nos mata por dentro. A raiz de amargura, ela é onde se apoiam sentimentos que surgem com a falta de perdão, como a raiva, como rancor, como sentimento de vingança, de injustiça, de tristeza, de incapacidade, de solidão. Ou seja, a falta de perdão, ela vai nos corroendo por dentro. Agora, é interessante que o texto nos mostra exatamente isso. Sabe como? Ele diz: cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação. Olha o que eu estou dizendo. É interessante que o texto diz que quem não perdoa vai viver uma vida perturbada. Cara, olha só que coisa maluca. Como eu disse, eu vivi isso. Eu até queria buscar a Deus, até queria experimentar mais, mas parece que o que tinha acontecido me feria tanto por dentro, e me matava por dentro, e eu não queria dizer para ninguém. Afinal de contas, nós somos cristãos maduros. Mano, eu estou há quantos anos na igreja? Quem sou eu para não aprender a perdoar? Eu não queria que ninguém soubesse, mas eu sequer conseguia botar o meu joelho no chão e falar com Deus, porque aquele sentimento me perturbava. Pensava constantemente na situação, pensava na injustiça, pensava na vingança, pensava em tudo. E infelizmente tem um monte de gente que está vivendo a sua vida perturbada, está vivendo a sua vida incomodado pelos próprios sentimentos, pelos pensamentos provenientes de uma raiz de amargura, provenientes da falta de perdão. Há um teólogo e pastor chamado Warren Wiersbe, que ele diz: a amargura é a prisão do coração, mas o perdão é a chave que abre a cela. O que eu quero que você entenda é que se há uma raiz que pode ser plantada dentro de mim pela falta de perdão, o perdão é um remédio necessário para matar a raiz de amargura e nos trazer os nutrientes da graça de volta. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Me ajuda aí, gente. E olha que coisa maravilhosa. Quando nós perdoamos, a raiz de amargura, ela deixa de ser uma raiz de amargura, mas ela não morre, ela continua lá. Mas agora ela começa a ser canal da graça de Deus, de forma que aquilo que te feriu começa agora a ser instrumento de bênção na vida sua e dos outros.
Eu já fui traído num relacionamento. Doeu muito. Mas, quando eu perdoei, eu entendi que Deus começou a usar a minha experiência não só para me dar bagagem para o meu relacionamento que viria depois, para o meu casamento, como também para derramar sobre outros, para abençoar a vida de outros. Eu não me esqueci porque a raiz está lá, mas ela não dói mais. Eu não tenho rancor nenhum, eu não tenho absolutamente nada, pelo contrário, eu tenho experiência e argumentos para poder abençoar a vida de alguém. E uma terceira e última coisa que o texto nos mostra, repete comigo, repete forte por favor, fala: a falta de perdão afeta quem está em volta de você. Olha para quem está do seu lado aí. É só para olhar, não é para falar nada não. É só para você ver quem está em volta de você e falar: ih, cara, talvez a parada seja agora entre nós. Olha só, a Bíblia diz, ainda no versículo 15, diz que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. A falta de perdão nunca fica dentro de uma pessoa só. Por mais que a decisão de perdoar seja algo individual e pessoal, o que ela faz na nossa vida atinge outras pessoas também. Em todas as ações, nas reações principalmente, nas nossas atitudes. Vou contar uma situação aqui para vocês rapidinho, para a gente acabar. Quando eu estava conhecendo a Marininha, te amo, amor. Ai, dorama. Quando eu estava conhecendo a Marininha, ela e eu, nós estávamos tão feridos e ainda precisando liberar perdão, de que a gente era os maiores haters dos nossos próprios sentimentos. Eu não admitia gostar dela porque eu não admitia confiar em alguém de novo. Do mesmo jeito ela também. Sabe o que eu estou querendo dizer? Ah, e pior do que isso, eu lembro, teve uma situação, gente. Olha que história fofa de casal, olha isso. Nós estávamos reunidos, nós dois e alguns amigos juntos, e ficou eu e ela vomitando do quanto era ruim namorar. E os outros em volta da gente, sabe o que eles estavam pensando? É mesmo, você tem razão. Tá aí, alguém experiente falando, quem sou eu para não ouvir, né? Até que naquele dia eu cansei e falei assim: bom, já que ela não quer confiar em mim, eu também estou bem demais. Ó, longe de mim ter alguma tranqueira de novo na minha vida. Quer saber? Acabou, não vou falar com ela mais não. Aí ela me ligou no dia, estava indo embora para minha casa e falou: oi, já chegou em casa? Aí eu aqui: por que você quer saber? Ah, minha irmã, que isso, eu subi aqui, ó, não vou subir. Aí eu subi no pedestal assim e falei: que é você, minha filha? Por que você quer saber? Ela falou assim: porque a gente sempre se fala quando você está indo embora. Eu virei e falei assim: ó, eu já entendi o recado. Se relacionar com alguém é muito ruim para você e é para mim também, quer saber? Vamos ser excelentes amigos, a gente combina muito. É verdade. Estou mentindo, amor? Deus sabe. Pô, tem outros amores aqui, eu perguntei para ela, vocês responderam. Olha só. Aí ela falou o seguinte para mim, isso marcou nossa história, gente. Olha que história fofa de casal. Ai. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim: esquece tudo que eu disse para você, e eu esqueço tudo que você disse, e essa semana a gente vai ter o nosso primeiro date para a gente se conhecer de verdade. Aí sabe o que eu fiz? Eu dei uma segurada, né? Eu falei:
tá. Tá bom. Então vamos então. Eu vou escolher o lugar. McDonald's do Laurão. Tô brincando. Mas aí olha só, gente. Sabe o que aconteceu? Nesse dia, tanto ela quanto eu, a gente decidiu. Olha isso que eu vou falar. Parece que a gente decidiu se relacionar. Mas, na verdade, o que nós decidimos não foi se relacionar. O que a gente decidiu foi interromper o que nos impedia de experimentar a plenitude de algo de Deus na nossa vida, causado pela falta de perdão. Então isso acontece quando a gente começa a derramar sobre outras pessoas também. Tem muitas pessoas que você percebe que estão feridas por dentro, às vezes no tom de voz, nas reações, nas conversas, porque a falta de perdão, o que de ruim ela traz, ela começa a se espalhar nas palavras, nos desabafos. O que mais a gente vê é pessoas que estão feridas com outras pessoas dentro da igreja, desabafando, dizendo que a igreja não presta. Você já reparou isso? Desabafo. Não, na igreja não serve ninguém. E quando alguém não perdoa, a atmosfera espiritual em volta dela muda. Então entenda que alguém que não perdoa, ao invés de transmitir graça para os outros, ela começa a transmitir desconfiança, começa a transmitir dureza, ao invés de inspirar a fé dos outros, começa a inspirar descrença, seja em Deus, seja em relacionamento, seja em paternidade, seja no que for. E aí, para a gente finalizar de uma maneira bem inteligente aqui, o Hernandes Dias Lopes disse uma vez a seguinte coisa. Ele falou assim: a amargura é como um incêndio. Ou seja, a falta de perdão é como um incêndio. Começa pequeno, mas quando não é contido, destrói tudo ao seu redor. Palavras simples, mas extremamente profundas na nossa vida. Muita gente, pela falta de perdão, está contaminado por dentro, e não só a si mesmo, mas também contaminando outros. E aí o resultado é que muitas vezes a gente vem a ambientes como esse, ou a gente lê o livro de Hebreus e a gente fala: Senhor, eu quero experimentar essa plenitude, Senhor, eu quero ter essa unção, mas talvez a gente não esteja conseguindo, porque ainda há uma falta de perdão nos aprisionando. Mas como nós mesmos falamos, o perdão é a chave que abre a cela. O perdão é a manifestação da graça de Deus sobre a nossa vida. Fique em pé, por favor, para nós encerrarmos, em nome de Jesus. Olha só, de uma maneira muito simples aqui, e até pelo nosso horário eu não preciso ficar pregando de novo para você, mas o texto nos apresenta o perigo que há em alguém ferido por dentro. Talvez você tenha passado por traições, talvez você tenha, e não digo só de cônjuge, mas de amizades mesmo. Talvez você tenha sido frustrado por alguém que você confiou muito. Talvez você tenha sofrido algum abuso na sua vida que te fez ficar paralisado em muitas áreas na sua vida. Talvez, como aquela pessoa que me disse que não acreditava no amor, você tem dificuldade de acreditar no amor, e mais do que isso, experimentar o amor de Deus porque alguém te feriu. Talvez Deus já tenha trazido à sua memória alguma situação ou alguém que te feriu a ponto de te machucar mesmo. Mas hoje, Deus pode nos libertar de toda raiz de amargura. Deus pode nos libertar de tudo aquilo que nos maltrata. Mais do que isso, Deus pode manifestar a sua graça hoje, que cura
através do perdão. Mas, como eu disse aqui, é uma decisão. Ninguém vai poder fazer isso por você. Vai ser fácil? Não. Vai ser do dia para a noite? Não. Mas decidir começar a caminhar no processo de cura só depende de você. Perdoar não tem a ver com sentir, como eu disse aqui. Perdoar é decisão. Perdoar não tem a ver com justiça ou com fazer justiça, mas tem a ver com manifestar graça. E se eu e você, sendo miseráveis como somos, sendo pecadores e muitas vezes frustrando a Deus com os nossos pecados, se mesmo assim Deus é capaz de olhar para mim e para você, e a própria Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre nós, isso é porque a sua graça tem total condição de nos perdoar. Se Deus consegue fazer isso comigo e com você, cara, você pode começar a fazer isso hoje e experimentar a cura sobre a sua vida. Começar a experimentar a paz e a liberdade que talvez você esteja tanto buscando, e mais do que isso, começar a caminhar em direção à plenitude de graça, de poder, de presença, de experiência, de ações do Espírito Santo na sua vida e quem estiver com você. No final das contas, profundidade é isso, é ir em direção à plenitude da graça. Se Deus falou com você nessa noite, sem nenhum tipo de constrangimento agora e sem se preocupar com qualquer pessoa, se você tem a decisão hoje de perdoar alguém e se libertar da dor, em nome de Jesus, sai do teu lugar e vem para este altar e entrega tudo agora diante do Senhor. Deus te chama hoje para começar a caminhar num processo de cura. Como eu mesmo disse aqui, Ele nos convida a participarmos e nos achegarmos ao trono da graça, que é a graça que manifesta o perdão em nome de Jesus. Se tem algo que te feriu no teu passado, se tem algo que você tem carregado, se tem coisas que te frustram, se está difícil as coisas por às vezes uma falta de perdão, em nome de Jesus, começa hoje a mudar isso na sua vida, é decisão. E enquanto a gente canta aqui, em nome de Jesus, eu vou dar a oportunidade de você ainda sair do seu lugar e vir até aqui, porque nós vamos orar e cura vai acontecer nessa noite, em nome de Jesus. Vamos cantar. Se você está precisando hoje, nessa noite, perdoar, sai do teu lugar e vem para cá, em nome de Jesus.